Gente, hoje, antes, claro, né, eu já ia me esquecer que eu tenho que ser pedinte aqui nesse canal. Deixa seu like nesse vídeo, é muito importante para que eu continue trazendo mais vídeos para vocês por aqui, tá bom? Se inscreveu no canal? Ok, então agora eu vou começar. Hoje o tema desse vídeo é sobre magnetismo feminino. Então, eu vou trazer 3 coisas que te tornam uma mulher naturalmente magnética. Você não vai precisar fazer esforço para você ser esta mulher magnética que eu vou te ensinar aqui. Na verdade, no começo da sua jornada como uma mulher melhor, mais bela, né, mais feminina, mais virtuosa, você de fato tem que fazer um esforço, porque aquilo não é algo natural para você. Então é como se a gente precisasse fingir até a gente se tornar. Eu gosto muito desse conceito de você fingir até você se tornar, porque o fingimento, ele não é uma mentira, ele é uma tentativa às vezes de você poder mudar completamente aquele quadro, aquela situação. Se acostumar com uma nova versão de si mesma. Então, vamos lá para a primeira coisa que te tornará uma mulher naturalmente magnética. As mulheres que elas são mais bonitas, que têm um grau de beleza onde Deus foi generoso com elas, elas tendem a ter as portas mais abertas durante a vida delas. Então, elas têm mais facilidade, às vezes, de entrar em determinados lugares, de serem mais aceitas. Claro, né? Tem também a questão de que sofrem algumas coisas, mas na maior parte da situação, a beleza, ela é uma qualidade que te eleva, que te coloca em lugares que naturalmente você não estaria se você não fosse bonita, tá? Isso é um fato, a beleza, ela é um valor tão importante quanto a bondade e quanto a verdade. Você que não me conhece, eu sou fundadora do Clube Bela e Feminina, um clube de feminilidade e amadurecimento que já tem mais de 200 aulas. E lá dentro desse clube eu trabalho justamente esses conceitos de beleza, de verdade e de bondade, que são conceitos relativizados nos dias de hoje. As pessoas não sabem o que é o bom para sua vida de fato, o que é o belo, o que não é o belo, né? O que é o moral. Todos esses conceitos de virtude e filosofia clássica eu trato lá dentro do meu clube. Por que eu tô te contando isso? Por que eu tô te introduzindo tudo isso antes de te revelar o primeiro item desta aula de hoje? Se você pensar, existe algo muito contraintuitivo quando se trata de beleza. Quando a mulher ela é bonita, ela naturalmente tem as portas mais abertas para ela. Então, às vezes, a mulher bonita, ela acaba deixando de lado algumas qualidades elevadas que as deixa sem esse magnetismo feminino. Então, ela é bonita, ela até atrai olhares masculinos, porém não passa disso. Até ela tem algum relacionamento ou outro, mas ela não consegue firmar um relacionamento. Ou ela não consegue firmar até mesmo amizade. Ela não consegue se aprofundar, porque quando a pessoa ela tem beleza, a beleza facilitou muito a vida dela. E muitas vezes, o fato da beleza ter facilitado a sua vida fez com que você deixasse algumas coisas de lado. Então, revelando aqui, o primeiro ponto desta aula é que a primeira coisa que te torna naturalmente magnética é algo contraintuitivo em relação às mulheres bonitas, que é a sagacidade feminina. Sagacidade feminina é o seu poder de ser sagaz. A sagacidade, ela é uma qualidade que te torna uma mulher elevada, que te torna uma mulher que não é qualquer uma, que te coloca em ambientes que não só te abrirão as portas por causa da sua beleza, mas por causa da sua inteligência, da sua sagacidade. Eu quero te dizer que, infelizmente, hoje em dia,
é muito difícil encontrarmos mulheres sagazes, tá? Porque a inteligência tem sido algo muito raro nos dias de hoje. Vocês concordam comigo? Basta que vocês observem o comportamento feminino nas redes sociais. É um comportamento, na maioria das vezes, se você for olhar e analisar a nossa sociedade, e os números, os dados, as pesquisas, elas mostram muito isso, questões muito tristes em relação à mulher moderna. A mulher moderna, ela se preocupa muito com a beleza, muito com a estética, muito com o botox, com o cabelo, e isso é maravilhoso, você saber se ordenar, ser bonita, você ter equilíbrio na tua imagem, enfim. Porém, isso não deve ser tudo, porque senão você perde um charme natural, que é essa sagacidade, é você conseguir fazer uma piada onde poucas pessoas irão rir desta piada, porque poucas pessoas entenderão. Ou, por exemplo, uma tirada muito inteligente. Isso tudo te torna extremamente magnética. Então, esse primeiro ponto é o ponto da inteligência. Eu costumo dizer para as minhas alunas que a inteligência, ela é a sua capacidade de leitura da realidade. Basicamente é isso. Você tem a capacidade de ler o mundo como ele é. Não é todo mundo que consegue isso. Mulheres que são assim, que conseguem ter essa leitura do mundo, elas são sagazes, elas são inteligentes, observadoras. E elas precisam, inclusive, do terceiro ponto que eu vou trazer aqui nessa aula. Não sei se é o terceiro ou o segundo. É o terceiro que eu vou trazer nesta aula, então fique até o final. Vamos para o segundo ponto que te torna mais magnética. É a autossuficiência emocional. Eu já falei aqui com vocês um pouco sobre isso, mas eu quero reforçar que você ser autossuficiente emocionalmente não significa que você não vá amar o seu marido ou até mesmo depender emocionalmente em um certo grau de saúde. Porque dentro do casamento deve existir uma saúde em relação à dependência. Então, eu dependo dele em um grau, né, que tem que ser um grau saudável e não tóxico, digamos assim. Ele depende de mim e nós dois dependemos um do outro, mutualmente, emocionalmente. Poxa, se eu não dependo emocionalmente do meu marido, ele não depende de mim, isso está muito errado. Isso é muito importante que exista esse grau de saúde, de dependência dentro do casamento. Porém, quando eu falo de autossuficiência emocional, eu estou falando em relação a você ser capaz de ser feliz consigo mesma antes de ser feliz com o outro. Até porque você não conseguirá ser feliz consigo mesma se você ficar orbitando a sua vida ao redor do outro, dos relacionamentos. Então é como se o eixo da sua vida, o seu eixo identitário estivesse nos relacionamentos. Sabe aquela mulher que ela só está feliz quando ela está com um relacionamento? Significa que essa mulher, na verdade, não ama nem esse homem, porque ela não tem a capacidade de amar, ela não adquiriu a capacidade de amar ainda. Ela ama o fato de estar num relacionamento. São coisas muito distintas. Inclusive, essa mulher tende a ser uma mãe muito irresponsável emocionalmente com os seus filhos, também trazer essa dependência emocional com os seus filhos e tende a dar muito errado. A gente percebe por aí, né, a taxa de divórcio, como as crianças, os adolescentes estão totalmente desbaratinados. Isso tudo é por causa também dessa raiz de falta de maturidade dessa mulher e desse homem, óbvio, né, mas como aqui eu falo com vocês, mulheres, eu estou falando, dando exemplo da mulher. Então, essa autossuficiência emocional, ela significa maturidade. Ela significa você ser uma mulher madura, que não leva tudo para o pessoal, que sabe separar aquilo que é emocional daquilo que é razão, né? Inclusive, isso é muito, 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 muito tema. Se você não conhece, o meu clube de amadurecimento e feminilidade, o Bela e Feminina, eu trato muito sobre isso ali dentro, porque a mulher madura, ela precisa existir para que exista depois um relacionamento
maduro para que exista depois filhos criados por essa mulher que são maduros, que vão escolher depois uma mulher madura. Por que que a criança, depois adolescente, depois adulto, escolhe errado? Porque não aprendeu a escolher certo com os seus pais. No caso, muitas de nós, né, eu inclusive, eu era exatamente essa mulher, eu não sabia escolher certo. A sorte é que entre eu escolher errado e meu marido também, nós estamos juntos há 15 anos porque nós escolhemos errado na época, tanto eu quanto ele, né? Ele era muito errado, eu também era muito errada, mas nós decidimos mutuamente os dois a mudarem pelo outro. Quando isso acontece, isso é maravilhoso. O triste é quando só um quer mudar e fazer dar certo. Quando só a mulher quer fazer dar certo. Quando só o homem, aí não vai dar, porque é necessário que os dois queiram muito fazer dar certo. Bom, o terceiro ponto é presença feminina. A presença feminina, ela é algo naturalmente magnético. Por quê? A mulher moderna, ela tem muita dificuldade de se concentrar. Nós mulheres somos caos. Caos de emoção. Jordan Peterson fala muito sobre isso. Inclusive num livro que eu gosto muito dele, que é 12 Regras para a Vida, que ele chama o homem de ordem e a mulher de caos. Simbolicamente, né? Se você olhar os hormônios masculinos, eles são mais lineares. Se você olhar os hormônios femininos, eles são... Gente, TPM, enfim, né? Ontem mesmo eu já comecei a pensar ali que eu já estava começando a ficar... do nada, eu fiquei assim, gente, estou um pouquinho nervosinha hoje, aí eu fico olhando, entendeu? Porque eu tô chegando na TPM, então você começa a entender que, de fato, a mulher é esse caos natural. Então, esse caos natural, ele precisa ser domado por nós mesmas. Primeiramente, por nós mesmas. Como se fosse uma autoeducação. Então, essa presença feminina é você se autoeducando de estar presente naquele lugar com aquela pessoa. Eu lembro que uma vez eu viajei com duas meninas e uma delas não saía do celular. Era desesperador. É muito agoniante quando parece que a pessoa é ali viciada mesmo no celular. Então, toma muito cuidado com isso. Você está nos lugares, entra no elevador, olha nos olhos das pessoas, dá bom dia, seja uma mulher presente. Arruma a sua postura, né? Olha para as pessoas, entenda o que elas estão falando, sabe? Olha para a criança, olha para o degrau, não vai ficar sendo estabanada, caindo, se machucando e tudo mais. Então, essa presença feminina, ela é extremamente magnética. Você percebe que esses 3 pilares que eu trouxe aqui, inclusive, hoje, você percebe que eles são pilares que eles denunciam que aquela mulher é muito bem resolvida? É uma mulher diferenciada, é uma mulher que a gente não vê por aí muito, de forma muito comum, né? Então, este deve ser o nosso alvo. O magnetismo, ele está muito nisso, nessa autossuficiência feminina, nessa presença feminina e nessa sagacidade feminina. Se inscreva no canal, deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!